família vascaína, eu sou o Eduardo Maiolo, aqui é o canal Vascaíno Norte-Sul, falando da cidade de Paracambi, região sul do estado do Rio de Janeiro, trazendo vídeo para o canal, vídeo de quinta-feira, já um pouco tarde, né, gente? Agora já deve ser aí em torno de 4 e pouca da tarde, mas eu estava apurando aqui as notícias porque tem novidade sobre a Alan Saldívia. Tem aí a chegada do Johan Rojas aí no Rio de Janeiro. Tem novidades sobre o Leandrinho. Tem muitas novidades para vocês aqui. Novidades aí de jogadores que estão aí na mira do futebol paraguaio, do futebol argentino. Caso aí de Pablo Verratti. Gente, tem muita novidade aí para vocês. Mas antes de mais nada, deixa seu like, deixa seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para você ficar sabendo do próximo vídeo que vai ao ar na plataforma e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível aí, com seus familiares, com seus parentes, com seus amigos mais próximos, mais distantes também, para que o canal seja posicionado no YouTube. Pois eu vou agradecer muito a vocês. Sem vocês não sou nada, eu não sou ninguém. Pessoal, eu preciso muito da ajuda de vocês para me dedicar 100% aqui ao canal, que senão eu vou ter que arrumar um trabalho para mim aí fora e vai ser difícil aí de conciliar o canal aí com a rotina diária, né, gente? Então me ajuda aí a continuar com o canal para que eu possa me dedicar 100% a vocês todos os dias, pessoal. Vamos falar de Vasco aqui, deixa eu ajeitar a câmera que eu nunca consigo ajeitar direito. Vamos falar de Vasco. Antes de mais nada, olha aqui, ó. Estão vendo essa camisa aqui? Né? Da época aqui do nosso querido Bob Dinamite, nosso eterno ídolo, Roberto Dinamite, que eu começo a falar e já vem lágrima nos olhos, cara. 3 anos, né? São 3 anos sem o Roberto Dinamite, que foi aí acometido por um câncer aí no intestino. Olha, tá demais esse negócio de câncer no intestino. Muita gente nova, muita gente, né, mas com mais idade. O Roberto Dinamite nem era tão velho assim, ele tinha 59 anos. 59? Eu acho que ele tinha 59, não, 69 a 59 anos, 69 anos, 69 anos. Roberto Dinamite morreu com a idade do meu pai, né, cara? Porra. E falar do meu pai é que vem a memória, né? Do meu pai me levando aos jogos na década de 80. Essa camisa aqui é de 74. Não era nascido ainda. Mas é a camisa que eu tenho referência a ele. Eu sou daquela geração, daquela camisa lá da Adidas, sabe? Da 3B Rio, que vinha com a torcida da 3B Rio aqui em cima. Quando o Romário surgiu no Vasco. Mas antes disso eu já vi o Roberto Dinamite no Maracanã. Me lembro de um jogo Vasco e América, decisão da Taça Rio, que o primeiro gol foi de pênalti, foi gol dele. Eu vou fazer um quadro, tá, gente? Os jogos da minha vida, e esse jogo vai estar inserido também. O segundo gol foi do Marquinho, de Peixinho, e o América descontou no final, foi 2-1, o Vasco foi campeão da Taça Rio de 84, aquele time que foi para a final contra o Fluminense no Campeonato Brasileiro. Eu fui no jogo contra um Grêmio também, pelo Campeonato Brasileiro esse ano, inesquecível, 3-0 Vasco, um gol do Roberto Dinamite. E, cara, foi ele que me ensinou a ser Vasco, foi ele que me estimulou a torcer pelo Vasco da Gama. E são 3 anos. 3 anos. Maior artilheiro do Campeonato Carioca, maior artilheiro do Campeonato Brasileiro. Acho que ninguém vai bater essa marca dele, é praticamente impossível. O cara já faleceu, tem 3 anos, até agora nenhum jogador conseguiu chegar às marcas que ele chegou. Maior artilheiro em clássico, 27 gols contra o Urubu, 36 gols contra o Fluminense, 25 gols contra o Botafogo, né? Só não é maior artilheiro do Maracanã, que ele sempre dividiu o Maracanã com o São Januário. Senão ele era o maior artilheiro do Maracanã também. Injustiçado na seleção brasileira, porque devia ter tido mais oportunidade. Tele Santana resolveu dar chance para o Serginho Chulapa, que foi em vão. Aquela seleção de 82 brilhante, que era para ter sido campeão do mundo.
E talvez teria sido se o Roberto Dinamite estivesse ali jogando com o Zico ali, que o Zico sempre foi da vontade do Zico ter o Roberto Dinamite como parceiro. Inclusive, quando o Roberto Dinamite volta da Espanha, porque ele foi para o Barcelona, mas aí quando ele chega no Barcelona, o técnico mudou, e o técnico que entrou não quis dar oportunidade para o Dinamite, que ele só queria dar oportunidade para jogadores europeus, e ele sacaneou muito o Roberto Dinamite, esse técnico do Barcelona da época, e o Dinamite acabou voltando para o Brasil. O Flamengo tentou entrar no circuito ali para contratar o Roberto Dinamite para o Flamengo, já estava tudo certo, até que o Calçada lá e o Eurico Miranda entrou em contato lá com o empresário do Roberto Dinamite. Não, peraí, ele é do Vasco. Ele é cria do Vasco, ele é ídolo do Vasco, ele não vai pro Flamengo, não. O Vasco atravessou, foi lá, pegou o Roberto Dinamite de volta, o Roberto Dinamite voltou, meteu 5 gols no Corinthians aqui no Maracanã, o Vasco ganhou de 5-0, com 5 gols dele, 5-0, 5-1 ou 5-2, é uma troça assim. 5 gols do Roberto Dinamite. O gol mais bonito do Maracanã, que eu vou deixar aqui para vocês, ó, esse gol aqui, que ele dá um lençol no Osmar do Botafogo. Eu era pequeno nessa época, né? Eu não estava no Maracanã, claro. Ele dá um lençol no Botafogo, dá um voleio, tá aí o desenrolar tudo da jogada. O Zanata faz a jogada, ele faz a jogada, ele tabela ali com o Zanata. Aí o Zanata cruza pro meio da área, tá aí, ó. Mostrar aqui a jogada para vocês. Ela tem aí mais de 1 minuto, então. Cara, mas foi um gol maravilhoso, o gol mais bonito do Maracanã. E já são 3 anos, cara. 3 anos aí que o Roberto faleceu. Tem uma homenagem dele justa ali em São Januário, com uma estátua dele, né? Justíssima. E é complicado demais, sabe? É muito complicado porque ele me remete a muita coisa na minha vida. Ele remete à minha infância, ele remete a época que eu me dava muito bem com meu pai, porque eu sempre tive uma relação com meu pai meio conturbada, que a gente trabalhou juntos. Meu pai teve uma loja, uma papelaria, a gente trabalhou junto por muito tempo, então era um relacionamento muito conturbado. Era complicado, mas essa época aí, que meu pai me levava aos jogos para ver o Dinamite e tudo, foi a melhor época que eu tive com meu pai, cara. Por isso que eu sinto muita saudade. É uma coisa, sabe, sentimental, né? É além de futebol, é além do futebol. Pessoal, vamos mudar de assunto. Chegou aí o colombiano, o tal do Johan Rojas, chegou na madrugada aí de ontem para hoje, em torno de 1h da manhã. Eu estava assistindo lá no BTB Esporte. Por falar nisso, BTB Esporte não leu meu superchat, né? Vou lembrar mais uma vez que eu queria que vocês perguntassem para ele sobre a foto com a camisa do Santos, que ainda está no Instagram até agora. Eu vou colocar aqui, ó. Ontem eu fui ver, eu fiz questão de printar de novo o Johan Rojas com essa camisa do Santos no Instagram. Foto do dia 11 de novembro. Ah, dia 11 de novembro, Eduardo, é lá atrás. Ele não pensava nem vir pro Vasco. Não interessa, mas ele tem que tirar essa foto daqui. Ele tem que tirar essa foto daqui. Tá? Então, chegou aí de madrugada, disse estar motivado e feliz por estar em um grande clube, né? Palavras daí do colombiano. E que tem vontade de vencer. Diz que conversou aí com o Carlos Cuesta, com o Andrés Gomes, antes do acerto com o Vasco da Gama. Diz que os jogadores deram boas referências do clube para ele. E ele conversou mais com o Carlos Cuesta, né? Diz que a conversa dele foi mais ali com o zagueiro Carlos Cuesta. O Carlos Cuesta falou, vem, pode vir, que aqui é bacana, o pessoal recebe legal, torcida apaixonada. E o garoto aí aceitou. Vamos ver, vamos torcer para dar certo. Essa câmera aqui nunca tá certa. Vamos torcer para dar certo, né? Vamos torcer para que dê liga o Johan Rojas aí e que ele seja aí um bom reserva para o Felipe Coutinho, porque muitas vezes a gente não pode contar com o Felipe Coutinho integralmente. Pessoal, olha só. Novidade do Saldívia, tá? Alan Saldívia, zagueiro do Colo-Colo. A coisa emperrou. Parece que o Colo-Colo voltou atrás, né? O Conselho tinha aprovado a venda ali do Alan Saldívia por votação, só que agora teve um revés e o negócio travou, tá? O negócio travou, o negócio tá difícil agora. O clube chileno concordou
num primeiro momento, com pagamento lá de 1,5 milhões de dólares, equivalente a 8 milhões de reais, por 50% do passe do jogador, com o Vasco podendo adquirir mais 20% no final do ano. Porém, teve um problema aí de uma oferta posterior que acharam insuficiente. Suspenderam a operação e o jogador não apareceu hoje para treinar no Chile, cara, lá no Colo-Colo. O jogador se rebelou, ficou pé da vida, tá? Os representantes do jogador também não gostaram. Parece que o presidente aí do Chile voltou atrás e pediu uma porcentagem maior do Vasco da Gama para fechar o negócio, quase que totalitária, para aumentar, né, a negociação, para aumentar o valor da negociação. O Vasco recuou, né, porque o acordado foi 50%, e parece que o presidente do Colo-Colo voltou atrás aí e pediu aí para que o Vasco negociasse uma porcentagem maior. Eu acho que quase que total, né, que seria aí os 70%, pois o Colo-Colo não abre mão de 30% dos direitos federativos do jogador. Aí o Vasco ficaria com 70%, o Colo-Colo com 30%, só que a princípio o Vasco negociava só 50%, pois 20% ser negociado no final do ano. Agora não, agora o Colo-Colo quer negociar os 70% integral, se eu não me engano. Eu acho que foi isso. E a negociação está travada. E o jogador não foi treinar hoje, se rebelou, ficou puto e não foi treinar hoje no Colo-Colo, né? Diz que não vai treinar, não foi para a concentração do Colo-Colo. E o negócio está aí, está travado, o imbróglio está formado aí com o Alan Saldívia. Então, esse daqui, cara, foi uma reportagem aqui. O Johan Rojas, quem cobriu foi o BTB Esportes, excelente trabalho do BTB Esportes. E essa reportagem do Alan Saldívia é o tal do site El Deportivo, com informações do Lucas Moretti, tá? O Lucas Moretti que trouxe a informação aí de que o Colo-Colo teria aumentado aí o valor da negociação para o Vasco aí negociar uma porcentagem maior dos direitos federativos do jogador. Falar do Leandrinho, gente. Olha, interessados no Leandrinho aí, o clubes aí do Pafos do Chipre, o tal do Sharjah, né, da Arábia Saudita, e também tem a Chapecoense que está interessado no lateral esquerdo, cria da base do Vasco aí. Só que o Fernando Diniz pediu para que não negocie o jogador e para que renove o contrato dele, inclusive, para que faça uma renovação antecipada do contrato aí do Leandrinho. O Leandrinho está despertando interesse aí de muitos clubes, só que o Fernando Diniz parece que conta com o jogador para a temporada de 2026 e fez um pedido para a diretoria do Vasco para que não negocie o Leandrinho, que quer ficar com ele, que quer aproveitar o jogador, já não era sem tempo, né? Que eu não sei porque que o Leandrinho nunca foi aproveitado direito no Vasco. Espero que agora o Diniz realmente tenha acordado e aproveite aí o jogador e pediu, inclusive, para antecipar a renovação de contrato do Leandrinho, cara. Olha, surpreendente isso. Tomara que seja verdade. Tomara que realmente o Diniz dê mais chances para esse rapaz, que eu acho que ele tem um futuro promissor. Parece que ele quer fazer a mesma coisa que ele fez com o Ryan, né? Segurar o Ryan, renovar o contrato dele, aumentar a multa rescisória, o salário do jogador, para ficar um pouco mais difícil de alguém lá de fora chegar e tirar o Leandrinho do Vasco. Reportagem aqui do Bruno Andrade, tá falando de lateral esquerdo, o Piton. Parece que o Vasco endureceu as exigências aí e travou a negociação com o Besiktas, tá, gente? O Besiktas da Turquia parece que ofereceu um valor. Se eu não me engano, o Vasco está querendo 7 milhões e meio de euros e o Besiktas parece que ofereceu apenas 6 milhões de euros. O Vasco endureceu ali e não quer liberar o Piton assim tão fácil, não. O Vasco pede mudanças nas condições de pagamento, inclusive o Besiktas queria pagar de uma forma aí mais parcelada, mas o Vasco pede aí mudanças. E agora o Besiktas prioriza o tal do Nuno Tavares da Lazio, lateral esquerdo da Lazio, cujo valor é o dobro do Lucas Piton. Aí vai entender um troço desse, né, cara? Eles estão querendo aí que o Vasco, né, seja mais maleável para negociar o Lucas Piton, porém eles vão lá no tal do Nuno Tavares lá da Lazio, que é o dobro do valor do Lucas Piton. Aí é incoerente, é um mínimo incoerente, né?
o Besiktas planeja uma reunião final com o Vasco, né? Para ver, e o empresário planeja aí uma reunião final para ver se vai resolver, se ele vai realmente acertar com o Lucas Piton, ou então vai para o outro caminho lá, que é o tal do... Ih, rapaz, minha cabeça é muito ruim, que é o tal do Nuno Tavares lá da Lazio. O empresário do Piton desmentiu qualquer proposta vindo do Besiktas, tá? O empresário do Piton aí desmentiu qualquer proposta, lembrando que foi o site turco que levantou essa bola aí. O empresário e o Atenção Vascaínos falou que o empresário do Piton, o nome dele é Gilvan Costa, desmentiu aí qualquer proposta oficial do Besiktas. Ou seja, o site lá da Turquia já colocou que o Besiktas teria feito uma proposta oficial pelo Piton, mas o Gilvan Costa, o empresário dele, negou qualquer proposta oficial. E foi uma apuração aí do Atenção Vascaínos, tá, pessoal? Falando aqui de Pablo Verratti, que também tá na mira aí do clube paraguaio. E esse clube é o Cerro Porteño, tá? Parece que o Verratti ele pode receber uma proposta aí nos próximos dias. O jogador, inclusive, já teria em mãos uma oferta aí do time paraguaio, do Cerro Porteño. E o clube já vem conversando com o Verratti há mais de uma semana, tá? É isso aí, ó. O Cerro Porteño parece que já vem conversando com o Verratti já tem mais de uma semana e ele é o alvo número 1 aí do clube paraguaio. E ele pretende anunciar o Verratti aí até sexta-feira. O Verratti também tem proposta aí de um clube da Argentina, pessoal. Então o Verratti aí sendo cobiçado pelo Cerro Porteño, parece que também tem proposta aí de um clube argentino. Se eu não me engano é o São Lourenço, eu não sei se é o São Lourenço, se é o Boca Júnior. Veio aí especulações do Boca Júnior, do River Plate, parece que, não sei se é o São Lourenço também, se eu não me engano, não me falha a memória. Isso aqui é uma reportagem do noticiário lá, ABC Cardinal, deve ser lá do Paraguai, tá? Deve ser um site lá do Paraguai, que tá falando aí da proposta e da cobiça aí do Cerro Porteño, pelo nosso pirata da colina, o Pablo Verratti. Tá, beleza, cara. Pablo, eu não queria que o Verratti saísse, não. Vou ser muito sincero para vocês. Eu não queria que o Verratti saísse, né? E o problema não é se ele sair, o problema é quem é que vai vir pro lugar dele, tá? O problema do Vasco é esse. O problema do Vasco não é o Piton sair. O problema é o lateral esquerdo que vai vir pro lugar. Tá entendendo? Não é que o Piton seja um lateral esquerdo, porra, de primeira categoria, porque não é. Ele tem os bons e os contras ali dele. O Lucas Piton, ele defensivamente, ele é muito fraco. Ele é muito fraco. Porém, nas assistências, nos cruzamentos, né, assistência para gol, ele é muito eficaz, ele demonstrou ser muito eficiente. Mas quem é que vai vir para o lugar do Piton na lateral esquerda? O Verratti é um matador nato, maior artilheiro do campeonato do Brasil no ano de 2025, juntando todas as competições. Ele foi primeiro, mas com a bola no pé, ele não consegue caminhar meio metro. Ele não consegue dar uma arrancada. Mas qual é o atacante que vai vir para o lugar do Verratti? Parece que o Vasco está negociando aí com... Ô, rapaz, com aquele cara da Udinese lá, com o Brenner, né? Eu já trouxe aqui antes. Diz que o Brenner, diz que estão aí querendo dar uma investida no Brenner, está tentando convencer aí o time italiano para ver se amolece aí para negociar o Brenner por empréstimo. Vamos ver, é uma boa aquisição, um jogador de maior movimentação, é matador. Então aí, mas assim, mesmo assim eu ficaria com o Verratti, pessoal. Mesmo assim eu ficaria com o Verratti. Pessoal, olha aqui, olha só. O Garré, como eu trouxe ontem no vídeo curto, recebeu uma proposta do Huracan. O Huracan tem interesse de contratar o Garré. O Vasco já disse que quer negociar o Garré, já falou para os empresários dos jogadores procurar clube para ele, que ele não faz parte do planejamento do clube. Assim como o lateral esquerdo Riquelme, que eu acho um pecado muito grande. O outro lateral, Paulo Ricardo, que se contundiu também seriamente. O Lucas Eduardo, né, o volante Lucas Eduardo, o meia Juan Sforza, assim como o David também, que tem proposta também do Vitória por empréstimo, e parece que o David pode ser negociado com o Vitória. Esses jogadores todos aí têm futuro indefinido no clube, o Vasco já falou para
os empresários dele procurar clubes para esses jogadores. E para fechar aqui o vídeo, gente, eu vou contar uma piada para vocês. O Urubu procurou o Ryan na janela do meio do ano passado. Ele só pode estar de sacanagem, meu irmão. Olha só, o Urubu quis contratar na janela do meio de 2025 o Ryan, que o tal do Boto Cor-de-Rosa lá, né, o português, o dirigente lá do BAP, foi lá, no CT Moacir Barbosa, procurar os empresários do Ryan para fazer uma proposta para ele. Só que os empresários do atleta nem quiseram ouvir a proposta e deram uma resposta firme ao Boto, né? Eu trouxe essa resposta no vídeo curto de ontem, mas eu vou resumir aqui, né? Diz que os empresários do Ryan falaram o seguinte para ele: não se trata de dinheiro, meu amigo. Não se trata do valor que vocês estão oferecendo. Se trata, sim, do fato dele ir para um clube rival, e essa conversa está descartada. Então vamos parar com essa conversa por aqui, que não tem nem conversa. Não tem nem conversa. O Ryan é do Vasco, ele é cria do Vasco, e ele não vai sair daqui para o Flamengo, mas que nunca. Nem por todo o dinheiro do mundo. Então, BAP, tomaram outro não aí do Cruzeiro agora pelo Caio Jorge. Pedrinho PH tá empurrando aí no rabo de vocês aí o tempo todo. Vocês estão virando motivo de chacota. Vocês acham que vocês podem comprar o mundo inteiro. Vocês estão muito enganados, meu filho. Vocês estão muito enganados. Menos, baixa um pouco a bola de vocês. Querer contratar o Ryan, vocês estão de sacanagem, cara. Vocês estão de sacanagem. Agora mesmo, uma última notícia que eu acabei de apurar. Parece que o Matheus Carvalho operou hoje, tá? Fez a cirurgia lá do joelho. Ele teve lá aquela ruptura do ligamento cruzado, associado à ruptura de menisco e tudo. Fez lá a reconstrução do joelho dele. Parece que ele vai ter alta já amanhã. Pronta recuperação aí pro Matheus Carvalho aí, chefe, deve ser chefe de família. Deve ser uma pessoa excelente, então a gente tem que desejar o bem, né, para todo mundo, para o ser humano aí, né, profissional, Matheus Carvalho, que ele se recupere o mais rápido possível. As notícias são essas. Desejo a vocês aí uma quinta-feira abençoada. Fiquem com Deus. Saudações vascaínas. Se inscreve no canal, assiste os vídeos, me dá uma moral, por favor, gente. Peço aí de coração. Fiquem com Deus. Saudações vascaínas. Eu fui.